Esse é um guia completo para você começar no mundo do day trade. Ao contrário do que muitas pessoas falam por aí, é possível ganhar muito dinheiro operando day trade. E não pense que precisa de muito para começar. Com apenas R$1.000 já dá para você começar a ter resultados entre 50 e 100 reais por dia. Eu sei que a promessa parece muito maluca, mas é real e eu vou te mostrar tudo nesse vídeo. Tem dois presentes que eu vou te dar. O primeiro é um indicador, onde ele vai mostrar aonde você deve fazer as suas operações. Vai literalmente aparecer na sua tela tudo o que você precisa fazer. E o segundo é o acesso à nossa comunidade, que está se tornando a maior comunidade gratuita para traders do Brasil. É um canal no Discord onde você tem acesso a diversos conteúdos, análises, lives diárias e até plantões de dúvidas que acontecem semanalmente. Antes de mais nada, o que é day trade? Eu vou te explicar rapidamente. Vamos supor que eu peguei esse celular e comprei ele por R$1.000 no dia de hoje. Comprei ele às 10 da manhã. E chegou na parte da tarde, o meu amigo chegou para mim e falou: eu pago R$2.000 nesse celular. E eu vou lá e vendo para ele. Ou seja, eu comprei e vendi dentro de um mesmo dia. Isso é day trade. Operações que acontecem e são encerradas dentro de um mesmo dia, até mesmo em segundos às vezes. A grande questão é, você precisa saber como comprar barato e vender caro, ou vender mais caro para comprar barato. Você pode fazer operações tanto comprado quanto vendido. Eu não gosto muito de usar essa expressão, mas seria como apostar. No mundo do day trade dá para você apostar que o mercado vai cair, ou seja, você vende sem ter. Você não precisa ter o celular para vender. Você pode vender o celular, recomprar ele mais barato e você fica com esse valor da diferença do preço de venda para o preço de compra. São ativos que são contratos, ou seja, são ativos que não são físicos. Então você consegue pegar apenas a variação entre a venda e a compra, ou a compra e a venda. Eu comentei que eu não gosto muito de chamar de aposta, porque não tem nada a ver com aposta. Aposta você está literalmente dependendo do fator sorte para ganhar alguma coisa. E no mundo dos investimentos você vai estudar baseado em análises técnicas e estatísticas, ou seja, quantas vezes isso aqui funcionou durante um período. Se eu pego essa estatística e aplico ela para o futuro, eu consigo ter um parâmetro do passado de como ela performou para então projetar os ganhos do futuro. A grande questão é, quando você entra nesse mercado, você precisa ter uma boa análise, uma boa técnica e um bom gerenciamento de risco. Mas fica tranquilo se isso não entrou muito bem na sua cabeça ainda, porque agora eu vou te mostrar como você deve abrir uma conta na corretora, baixar a plataforma e configurar para começar a ter os seus primeiros resultados. Mas antes de mais nada, nós vamos treinar no simulador. Depois que você ficar bom no simulador, você vai para a conta real e eu vou te ajudar em toda a sua trajetória. Então agora, vamos embora para a tela. Muito bem, pessoal. Então agora é a hora de você entender como funciona esse mundo na prática. Primeiro de tudo, para você poder operar no mercado financeiro, poder operar day trade, você precisa de uma conta em uma corretora. E nós temos o grande orgulho de anunciar que somos parceiros da Genial Investimentos, que hoje é uma das maiores corretoras de bolsa de valores do Brasil, e nós temos assessoria de investimento. Ou seja, além de sermos uma escola onde nós ensinamos o mercado financeiro, nós também assessoramos as pessoas e você não paga nada por isso. Quem paga por esse serviço é a própria corretora. Então eu vou deixar aqui para você o link de abertura de conta da corretora Genial Investimentos. Você vai clicar em abra sua conta e preencher os seus dados para você poder ter acesso a tudo que a corretora oferece. Depois que já tiver sua conta aberta na corretora, tudo que você precisa é contratar a plataforma Profit Chart Pro. E é super simples, porque dentro do site da própria corretora ou do aplicativo tem plataformas e lá você contrata o Profit Chart Pro, que é essa plataforma aqui. Nessa plataforma é onde você vai aprender tudo que eu vou te ensinar nessa aula e também é onde você vai usar o indicador que eu vou te dar de presente. Pode ter certeza do que eu estou falando. Nós vamos ganhar muito dinheiro operando juntos. Então vamos lá. A plataforma vai chegar para você lisa, crua, provavelmente sem nada. Ou talvez com um gráfico desse, do Ibov. Se não chegar com um gráfico desse, você vai apertar em cima, no menu, aqui em cima. Deixa eu te mostrar. Cantinho direito, cantinho esquerdo da tela, gráfico. Quando você clicar em gráfico, já vai abrir para você. Provavelmente ele vai vir assim no Ibov. E aqui eu quero te mostrar quais são os ativos que nós vamos operar juntos, que são mini dólar e mini índice. Então, primeiro, nós vamos aprender como configurar o gráfico do mini índice e depois o gráfico do mini dólar. Você vai clicar aqui em cima onde está escrito o ativo que está aberto e vai digitar o INFUT. O INFUT é a série histórica do índice. É onde você vai literalmente conseguir configurar todo o seu gráfico para o mini índice. Ele é nada mais, nada menos do que o gráfico que replica o índice Bovespa em contrato futuro. Muito bem, existem vários tipos de gráfico. Existem gráficos de candles, como os famosos gráficos de 5 minutos, por exemplo, que muita gente usa.
Vou dar um exemplo para vocês. Cada candle desse aqui é um candle de 5 minutos, ou seja, ele leva 5 minutos para abrir ou para fechar. Então, cada um vai ter um tamanho e um jeito diferente, porque o que determina a sua estrutura é o fator tempo. Só que o que eu vou te ensinar, a estratégia que eu vou te ensinar, não depende do fator tempo. Você vai usar um candle atemporal. Sabe o que é um candle atemporal? É o gráfico de Renko que eu vou te ensinar a usar aqui. Como que você vai colocar o gráfico de Renko? Você vai dar um clique em qualquer lugar da tela e vai digitar o número 20 e digitar depois a letra R. Assim ele vai aparecer para você, 20 ticks Renko. E você vai dar 2 cliques. Percebeu que é bem diferente dos 5 minutos? Totalmente diferente, não tem nada a ver com aquilo que você estava vendo até agora. E para ficar ainda melhor, a gente tem que colocar os pavis nele, ou seja, um modelo onde ele vai ter pavio também para você ver possíveis exaustões, onde eu vou mostrar e ensinar para vocês. Então você vai clicar com o botão direito em cima do candle, propriedades de WinFoot e colocar no modo candle. E vai dar um OK. Tá vendo? Agora ele colocou os pavis e ele mostra para você certinho aonde o preço passou. Diferente daquele gráfico, esse aqui não tem o fator tempo como determinação, ou seja, ele vai depender de uma variação de ticks ou de pontos para poder fechar cada um desses candles aqui. Então, no gráfico de Renko, a gente tem um gráfico muito mais limpo. Você consegue perceber que é muito mais visual olhar para isso daqui do que olhar para isso daqui? Cheio de pavio, o mercado fazendo movimentos onde você não entende muito bem para onde ele pode ir e dessa maneira você consegue ter uma visão muito mais limpa de uma possível estrutura de baixa ou de uma possível estrutura de alta? Pois é por isso que eu opero utilizando esse tipo de gráfico. Muito bem, agora que a gente já configurou o gráfico de Renko, você precisa entender as variações do mercado. O mercado ele tem algumas informações importantes que precisam ser levadas em conta, como, por exemplo, abertura, fechamento. Todos os dias, os mercados futuros aqui no Brasil abrem às 9 horas da manhã. Então, 9 horas da manhã começa a cotação do mercado. E ele vai até 17h30, 17h50, 18 horas, depende, porque tem questão de horário de verão, às vezes tem, às vezes não tem. Então, é muito importante que você saiba que ele abre e ele fecha. Ele não fica cotando durante a madrugada inteira, como os mercados lá de fora. Então, existe um fator importante também para você entender, que é o fator gap. Olha só, esse aqui, tá vendo essa linha vertical que nós temos na tela? Ela divide um dia do outro. Aqui eu estou no dia 25 de setembro e aqui no dia 26 de setembro. Deixa eu colocar mais para o lado para vocês verem. Ó, 25 de setembro e 26 de setembro. Dessa maneira, o mercado de ontem fechou aqui, o mercado de hoje abriu aqui. Vai ficar uns candles sombreados aqui no fundo e a gente vai saber que esses candles sombreados não existiram. É só para mostrar que existiu o fator gap. Tá? O que é gap? É a diferença do preço que o mercado fechou para o preço que o mercado abriu. Ou seja, é um espaço, é um gap, é um pedaço de preço que o mercado não passou por ele, mas ele fechou no dia anterior e abriu no dia atual sem passar por cima dele. Eu gosto de usar o gráfico preto, então eu já vou colocar aqui a configuração. Eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima da tela, propriedades, e vou colocar o fundo preto, que eu prefiro. Assim fica mais visual, eu gosto mais de olhar para o mercado assim. Então nós já temos o gráfico do índice no Renko e agora eu vou mostrar para vocês e ensinar para vocês um pouco mais de como nós vamos configurar. Corta essa parte. E agora eu vou mostrar para vocês como configurar o gráfico do dólar. Você vai vir aqui nesse maisinho do lado e vai clicar e digitar WDO FUT, que é a série do mini dólar. No WDO FUT, qual é o tempo gráfico que nós vamos utilizar? Não é o 20R, não é o mesmo do que o índice. Nós vamos utilizar o gráfico de 6Rs. Pronto, agora eu tenho o meu gráfico desenhado para o mini dólar. Você vai perceber que a mesma informação que eu te passei do índice também tem para o dólar. O mercado fechou ontem, aí existem esses candles que estão cinza aqui, ó, desse preço até esse preço aqui, o mercado teve um gap, ou seja, o mercado fechou em um preço ontem, abriu em um preço hoje, trazendo um gap no mini dólar. E desde aqui o mercado começou a desenhar suas movimentações, fez uma forte movimentação de baixa, depois começou a desenhar uma estrutura de alta. Então chegou a hora de prestar muita atenção, porque a gente vai começar a entender quais são os gatilhos de entrada
para comprar ou para vender os ativos. Tanto no mini dólar quanto no mini índice, lembra que eu falei do termo aposta? Pois é, eu não gosto de usar, mas ele é o melhor termo que eu posso usar para poder explicar e exemplificar para você como você vai operar. Então, baseado nesse gráfico aqui, vamos esquecer tudo que você já sabe de mercado, vamos esquecer tudo se você não sabe nada de mercado, mais fácil ainda, você não precisa esquecer nada. O ponto é, esse gráfico, ele parece ser um gráfico de alta ou de baixa? O que será que ele parece ser? Bom, a primeira coisa que eu posso te dizer é que é um dia bastante lateral. Ele até fez um movimento legal de baixa no começo do dia. Só que depois ele começa a fazer essa lateralização que parece um monte de zigue-zague, onde o mercado sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce e acaba não indo para lugar nenhum. Isso é um mercado de lateralização. Então existem 3 tipos de mercado que você deve aprender. Então existem 3 tipos de mercado que você precisa aprender. O mercado de lateralização, que é esse aqui, um mercado que fica num zigue-zague danado e acaba não indo para lugar nenhum. Existe também o mercado de tendência, que é um mercado onde ele tem uma direção. Nesse dia, a gente já pode exemplificar. Olha só o que o mercado fez. Abriu, caiu, fez uma correção e ele faz uma estrutura de baixa, ou seja, ele começa a fazer um desenho de que está indo para baixo. Então, eu sei que nesse dia eu não vou comprar dólar, eu vou vender dólar. E não se preocupe com essas linhas aqui, porque isso é coisa para outra aula. Depois o mercado até lateralizou. Se você olhar daqui em diante, ele lateralizou. Mas antes de lateralizar, ele deu oportunidades da gente trabalhar vendido e pegar bons trades na venda do mini dólar. E existe o mercado de tendência de alta, ou seja, mercado de lateralização, que é esse aqui. O mercado de tendência de baixa, que é esse aqui que eu acabei de explicar. E deixa eu pegar aqui o mercado de tendência de alta. Tá aqui, ó. Esse aqui é o mercado de tendência de alta, onde ele começa o dia e ele começa a fazer movimentos para cima. Então, é um mercado que indica alta. Quando você entende esse conceito ele tem várias formas de chamar, mas basicamente tem a teoria de Down, que você pode estudar também, eu não vou entrar muito forte nesse tema, mas a gente trabalha sempre com mercados de topos e fundos ascendentes e topos e fundos descendentes. O que é ascendente e descendente? Lembra? Ascendente é para cima, descendente é para baixo. Então, quando eu tenho topos e fundos ascendentes, ou seja, um mercado que começa a fazer um desenho de alta, eu vou procurar trabalhar compra. E quando eu tenho topos e fundos descendentes, que é um mercado que começa a fazer um desenho de baixa, eu vou procurar venda. É assim que nós vamos trabalhar. Então chegou a hora de você ganhar o primeiro presente, que é o indicador que eu te prometi, onde ele vai mostrar na tela como você deve fazer as suas operações, se são operações de compra ou se são operações de venda. E para você ter acesso a esse indicador, aqui na descrição do vídeo vai ter um link onde você vai preencher ali nome, e-mail e telefone e já vai chegar para você o link para fazer o download e configurar o seu indicador. Para fazer a instalação do seu indicador é muito simples, você vai vir aqui no Profit. Não se perca com essa quantidade de informações, porque essa aqui é a minha tela com muita informação que eu uso e também os meus robôs que operam de forma automática. Você vai vir aqui, vai pegar o arquivo, salvar no seu computador, vir em estratégia, importar e exportar, vai colocar o arquivo FT3 aqui, vai procurar ele no seu computador, colocar aqui, jogar, ele vai aparecer desse lado aqui, você vai jogar para esse lado aqui e vai dar um importar. Quando você der um importar, basicamente você está colocando o indicador dentro da tua plataforma. Aí você vai voltar para o seu gráfico, clicar com o botão direito, inserir indicador e vai procurar ele aqui nessa janela, no caso FT3. Quando você colocar o indicador FT3, ele já vai aparecer exatamente dessa maneira aqui no teu gráfico. Olha como ficou diferente. O que mostra aqui? Vamos voltar para o índice que acaba ficando um pouquinho mais fácil. O que eu tenho de informação aqui? Bom, você vai perceber que eu tenho linha verde, linha vermelha, e em algumas regiões aparece a palavra compra e em algumas regiões aparece a palavra venda. Pois é, lembra que eu falei que o indicador ia falar para você onde você deve comprar e vender? É exatamente isso. Só que existe um filtro que você precisa fazer antes de saber usar esse indicador, que é, primeiro de tudo, identificar se o mercado é um mercado de baixa ou se é um mercado de alta ou se é um mercado de lateralização.
E segundo, saber aonde entrar, aonde posicionar seu stop e se realmente está confirmando aquela possível entrada. Muito bem, as configurações do indicador, a primeira coisa que você precisa fazer é dar um duplo clique em cima da média móvel aqui. Clica 2 vezes com o botão esquerdo mesmo do mouse aqui em cima, ele vai abrir para você aqui parâmetros, você vai colocar média móvel 1 e média móvel 2, a 1 é 17 e a 2 é 34. Tá? Aparência aqui você não precisa preencher nada, lista de guias nada, e aqui, se não tiver, você coloca preenchimento com cor, automático e dá um OK. Ele já vai configurar tudo bonitinho para você. Feito isso, chegou a hora de começar a entender o que mais precisa ser colocado aqui, né? Então você vai clicar com o botão direito, inserir indicador e você vai colocar o MACD, M-A-C-D. O MACD histograma, que é o que você vai colocar na sua tela, é essa ferramenta aqui de baixo. E nessa ferramenta aqui de baixo também existe uma configuração que você vai colocar nela, tá? Quando você inserir no seu gráfico, você vai clicar aqui em MACD histograma e vai configurar exatamente como está configurada a minha aqui. Dá um duplo clique aqui em cima, média longa 117, média curta 27, média sinal 55. Um detalhe importante, a sua não vai ficar verde e vermelha, a sua ela vai ficar numa cor meio alaranjada, porque isso aqui faz parte de um robô que eu tenho, por isso que ele deixa as médias coloridas. Mas a sua vai ficar alaranjada, só que isso não vai influenciar em nada, eu já vou explicar por quê. Bom, agora você tem na tela uma ferramenta completa para começar a fazer os seus trades. E quando eu digo começar a fazer os seus trades, é porque literalmente dá para começar a ganhar dinheiro com o que eu vou te ensinar aqui. A primeira informação importante, que é difícil de aceitar, mas você não vai ter operações para fazer todos os dias. Vão ter dias que são muito laterais e não vão dar nenhuma oportunidade de comprar ou de vender. E você precisa ter discernimento para aceitar que isso está acontecendo e não fazer nenhuma operação. Por mais que seja day trade, o nome do que a gente está estudando aqui, não são todos os dias que vão ter operações no mercado. Terão dias de mercado lateral, e em dias de mercado lateral você não vai operar ou você vai ficar tomando stop. Deixa eu pegar um exemplo para você, que é esse dia aqui. Olha só esse dia aqui, 23 de setembro de 2024, que é próximo de quando eu estou gravando esse vídeo. Você vai perceber que o mercado ele não tem tendência nenhuma. Se o mercado não tem tendência nenhuma, por que é que eu vou procurar fazer algum tipo de trade aqui? No dia anterior, ele deu uma bela porrada para baixo. Depois, ele simplesmente abriu, caiu mais um pouquinho e ele ficou o quê? Totalmente lateral o dia inteiro. E se você não se atentar nesses dias, você fica perdendo dinheiro. Por que que você fica perdendo dinheiro? Porque o indicador, ele não identifica se o mercado está lateral ou não. O indicador ele serve para mostrar para você aonde é o gatilho de entrada de compra ou de venda. Então, se você não identificar que é um mercado de lateralização, você vai ficar tomando stop, ou seja, perdendo dinheiro. Mas aí entra a outra parte do presente que eu quero dar para vocês, a nossa comunidade gratuita. Eu vou liberar para vocês aqui, antes de eu explicar o setup de como operar, eu vou liberar para vocês aqui o acesso ao nosso Discord, que é essa ferramenta aqui. O Discord, ele é aonde você pode entrar e literalmente aprender de graça com a gente. Aqui no Discord você tem diversas ferramentas, diversas coisas que você vai utilizar. Aqui nessa barrinha lateral, deixa eu achar. Por que ela não está aparecendo aqui? Mas você vai vir aqui, ó, por exemplo, análises de mercado. Todos os dias, os nossos analistas e eu mandamos análise de mercado, mostramos onde tem compra, onde tem venda, o que está acontecendo. Os alunos postam resultados. Olha só, hoje eu ganhei tanto, hoje olha que legal. Esse aqui falou que hoje o dia foi complicado. Deixa eu tirar minha câmera daqui para você poder ver. Esse aqui falou que hoje o dia foi
complicado. Então, ele ganhou apenas R$30. Já esse aqui mostrou que ganhou R$600. E as pessoas vão mostrando. Esse aqui, mais um dia positivo, culpa da Falcon Trader. Esse aqui postou mais resultados. Esse aqui postou que ganhou R$400. Então, tudo isso aqui faz parte da nossa comunidade gratuita. Essa comunidade gratuita no Discord, o Discord é um aplicativo que também é gratuito e qualquer um pode ter acesso. Se você quer ter acesso a essa ferramenta, é só clicar aqui no link abaixo, fazer um cadastro para você ter acesso da plataforma e poder começar a acessar os nossos conteúdos. Lembrando que nós fazemos live todos os dias aqui no YouTube também, mostrando, ensinando e operando ao vivo. Além de tudo isso que eu estou dando de presente para vocês aqui, você ainda pode copiar as minhas operações direto na sua conta, as minhas e dos nossos analistas. Mas vamos lá que eu não quero que você fique dependente de nada, eu quero que você aprenda a fazer os seus próprios trades. Lembre-se que em dias laterais você não deve operar e se você tiver alguma dúvida é só perguntar para a gente ao vivo no dia a dia que eu vou te ajudar a mostrar e explicar se o dia está lateral ou não. Falando do mini índice, uma coisa importante que você precisa entender também é a funcionalidade das médias e do MACD, que é o indicador que a gente colocou aqui. Isso aqui se chama médias móveis. E você vai perceber que essas médias ficam verdes e vermelhas. E ela tem um detalhe, quando ela fica verde, quando ela fica vermelha? Nesse caso aqui, ela estava verde. E aí você vai perceber que a média curta cruzou a média longa, ou seja, passou por ela, e aí ela ficou vermelha. Rapidamente ela voltou a cruzar para cima, então ela ficou verde. Depois ela cruzou para baixo e ficou vermelha. E é assim que ela vai ficar durante os dias. O que mais você precisa saber é, com as médias verdes, você sempre vai procurar compras e com as médias vermelhas, sempre venda. Eu já coloquei verde e vermelho para fazer essa comparação e você entender na prática como isso funciona. Então, quando as médias estiverem verdes, nós vamos procurar compra, como foi no dia de hoje. Um baita trade de compra logo no começo do dia, muito fácil e muito simples de fazer. O setup vai mostrar para você compra. Por quê? Porque as médias estão verdes e porque o MACD está positivo. Ele está acima da linha zero. Você vai perceber que quando ele está com as barrinhas para baixo, ele está abaixo de zero. E para cima está acima de zero. Essa linha aqui é a linha do zero, como se fosse uma linha d'água. Então, para cima está positivo, para baixo está negativo. No caso, se ele estiver positivo, você pode fazer a sua operação de compra. Então, eu tenho dois fatores de confirmação aqui. Eu tenho a média móvel positiva e o MACD positivo. Então, eu já sei que eu posso comprar índice. O que eu tenho que esperar? Eu tenho que esperar o mercado mostrar a compra para eu poder fazer. Mas aonde é exatamente que eu vou comprar? Quando o mercado fizer esse movimento de um topo e um fundo, e esse fundo aqui for mais alto do que o fundo anterior, isso começa a mostrar uma tendência de alta. E numa tendência de alta é o terceiro item do nosso checklist, onde eu vou procurar compra. Ou seja, eu já falei três: média móvel, MACD e topos e fundos ascendentes para confirmar uma operação de compra. Só que, por uma questão de plataforma, ele não mostra exatamente certinho aonde você deve comprar ou onde você deve vender. Ele vai aparecer no gráfico, mas eu quero te mostrar, vou dar um super zoom aqui para que você veja bem isso aqui, ó. Vamos falar da compra, que foi a compra do começo do dia, ó. Eu estou dando um zoom bem grande aqui na plataforma. Aonde é exatamente o preço de compra? Você vai perceber que enquanto o mercado estiver caindo, ele nunca vai aparecer compra. E quando estiver subindo, ele nunca vai aparecer venda. Ele precisa cair, fazer um fundo mais alto que o anterior e começar a subir. Quando ele começar a subir, vai piscar compra aqui. E como é que eu vou fazer para entrar? Ou você pode esperar chegar onde está a linha verde e clicar aqui em comprar a mercado. Essa barrinha pode ser que fique fechada no teu gráfico, é só clicar aqui. Você vem aqui e clica em comprar a mercado e ele vai comprar exatamente no preço que tiver, ou você pode vir com o shift do seu teclado e clicar apregoando a ordem aonde você quer. Como isso aqui é uma ordem, é um gráfico passado, ele não vai mostrar certinho para mim porque esse preço já passou. Mas vamos levar lá para o futuro e vamos imaginar que ele está aparecendo para mim uma compra aqui em cima. Tá aparecendo no gráfico aqui em cima. O que eu vou fazer? Eu vou segurar Shift no teclado e vou colocar a minha ordem de compra ali. Tá?
colocando a minha ordem de compra ali, eu já fico apto. Você viu que ele mostrou para mim uma mensagem falando sobre a série histórica do contrato? Eu preciso ativar o cross-order. É só você clicar ali onde apareceu a mensagem que ele já vai corrigir para você. Eu venho aqui com Shift, seguro o Shift e clico. Pronto, a minha ordem de compra já está ali. Ela vai aparecer assim como uma compra stop, exatamente do jeitinho que você está vendo aqui. Quando o preço chegar lá, se o preço chegar lá, ele vai pegar a minha compra. E aí, pegando a minha compra, eu vou trabalhar na ponta compradora, obviamente. Vamos pegar o exemplo que a gente estava dando lá do começo da manhã. O mercado, quando fez essa correção, e se a gente tivesse apregoado uma compra exatamente aqui, ele teria pego nossa compra? A resposta é sim, porque o preço veio daqui e pegou a nossa compra. Informação importante, aonde fica o meu stop loss? Todo trade precisa ter um stop loss, ou seja, até quanto eu aguento perder. Aonde ficaria o meu stop loss? Até onde eu aguentaria perder? No fundo que ele fez no gráfico, exatamente nesse último fundinho. Rafa, eu não sei muito bem o que é fundo, o que é topo, me ajuda? Então eu vou te ensinar a colocar mais um indicador que vai te ajudar, que é essa linha, que tem um T e um F, ó. T, F, T, S, F. T de topo, F de fundo. Você vai clicar com o botão direito, novamente inserir indicador e vai procurar aqui detector de topos e fundos. É só você digitar detector de topos e fundos. Quando você colocar, você vai clicar 2 vezes em cima dele e aí ele vai aparecer aqui. Qual o parâmetro de período? Pode deixar 2, tá certo? Desenho de opções de desenho, desenhar linhas e rótulos, marca as duas e a aparência eu gosto de deixar branco, já que o meu gráfico é preto, a linha branca fica muito mais visível. Espessura eu gosto de deixar 2 e assim vai ficar exatamente igual ao meu, certo? Muito bem, então eu vi que o mercado fez um fundo e começou a subir, então eu apregoei a minha compra aqui, apregoei o meu stop aqui e o mercado fez o quê? Subiu, 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 subiu. Quantos pontos isso dá? Quanto eu teria ganho se eu tivesse feito essa operação aí, Rafa? Eu vou te falar agora. A compra aqui, levando até o topo do movimento, deu 650 pontos. Isso com um mini contrato de índice, você teria feito aproximadamente R$120. É isso mesmo, R$120 com um mini contrato de índice. Agora, o que você precisa saber é até onde eu carrego a operação. E eu vou te recomendar que você coloque um stop, um alvo de 2:1 em relação ao seu stop. Utilizando o gráfico de 20R, que é o 20 Renko que eu ensinei para vocês, o seu stop ficaria de aproximadamente 230 a 250 pontos. Com o stop de 250 pontos, eu recomendo que você coloque um alvo de 500 pontos, ou seja, um risco-retorno de 2:1, um payoff positivo. Isso vai te ajudar a ter um resultado muito mais vencedor. Então, você vai perceber que apareceu compra aqui e aqui teria dado super certo, pago os 500 pontos. Uma informação importante. Lembra que eu falei que não é toda vez que aparece compra e venda aqui, você tem que fazer? Pois é. Tenta pegar sempre o primeiro movimento do dia. Porque no primeiro movimento do dia, a tendência ela tende a ser mais forte. O mercado tende a andar mais do que na parte da tarde, fica super lateral. E uma dica importante, que aqui eu já estou entrando em conteúdo de curso e tudo mais, cuidado com compras e vendas depois de um movimento muito grande. Olha só, o mercado no dia anterior saiu daqui, fez uma correção e deu mais uma pernada, ou seja, daqui até aqui o mercado andou 1.800 pontos e depois, logo em seguida, ele já deu outra compra no gráfico aqui. E você vai perceber que ele andou só 150 pontos e voltou. Então, teria dado stop nessa operação aqui. Ou seja, teria dado um prejuízo. Mas por que eu não faria e não fiz essa operação? Justamente porque esse mercado, quando ele está muito esticado, ele tende a fazer uma correção um pouco mais forte. Então, procure entrar no primeiro movimento do dia. Vamos pegar aqui um outro exemplo, ó, no dia de ontem, por exemplo. Olha só, mercado bastante lateral, fugiu das médias, corrigiu nelas, deu uma segunda pernada e voltou. Aqui ele engatilhou realmente uma compra. E aqui deu stop. Aqui deu stop loss. Quando a gente comprou aqui, o mercado não andou e devolveu. Lembra dos fatores de checklist? Estava fazendo topos e fundos ascendentes? Estava. Estava com as médias verdes? Estava.
O MACD estava positivo? Tava. Pois é, e deu stop. Bom, se alguém um dia descobrir uma estratégia que não dá stop, me conta, porque de fato isso não existe. Mas depois você vai perceber que o mercado ele deu essa compra, deu compra de novo, e a gente não faz essas compras na sequência. Por que que não faz? Porque eu preciso do mercado rompendo o topo anterior. Quando ele faz esse movimento, dá uma compra e não rompe o topo anterior, ele quebra aquela estrutura de alta que eu estava falando. E aí, olha só, eu não fiz essas operações, o mercado caiu, fez um topo, só que esse topo ele é o quê? Ele é menor do que o topo anterior, ele é mais baixo. Então ele quebrou a estrutura de alta com confirmação. O que que eu vou esperar? Ele fazer um movimento, fazer uma correção nas médias para então pegar vendas. E depois ele deu duas vendas espetaculares. Uma que pagou 580 pontos e a outra que pagou mais 470 pontos. Ou seja, por que é legal ter um payoff, um risco-retorno de 2 para 1? É legal porque aqui eu perdi 230 e aqui eu ganhei 500. Então, com uma operação de gain, eu paguei esse prejuízo e ainda fiquei no lucro. É muito importante vocês terem estratégias com risco e retorno positivo. Deu para entender? Olha só, o outro dia, anteontem, mercado abriu, já com um gap de alta muito forte, ó, tudo isso aqui é gap, corrigiu e deu a primeira compra. Logo na primeira compra, o mercado já pagou os 500 pontos, já teria dado meta. Depois ele deu outra compra que pagou mais 900 pontos. Tá? E assim você vai começar a analisar. Esse aqui foi o dia da lateralização. Esse aqui é complicadíssimo. Por quê? Olha o tamanho do movimento do dia anterior. Será que vale a pena, depois do mercado ter caído 3.000 pontos e corrigido 500, vale a pena eu entrar no... Nem isso ele tinha corrigido aqui, ele tinha corrigido 500 pontos. Vale a pena eu já entrar vendendo no primeiro pullback? Não. Então, esse dia não habilitou a entrada segundo a minha visão. Já no dia anterior, olha que beleza. Venda, venda, venda. Olha essa venda, né? As pessoas, com o tempo, você vai aprender a carregar um trade, olhar para ver se o mercado está fazendo sentido, se vale a pena segurar uma operação. E quem segurou essa operação aqui, meu amigo, pegou incríveis 2.000 pontos, tá? E assim você vai estudar esse mercado. Mas a minha dica é, não estuda sozinho não, estuda com a gente, deixa eu te ajudar, entra ao vivo no YouTube todos os dias, a partir das 8h45 da manhã, que eu tô aqui fazendo live, falando do mercado e operando ao vivo, você vai poder operar junto comigo, tá? É muito importante você ter esse conceito de comunidade. Usa a comunidade do Discord, fala comigo, pede ajuda que eu vou te ajudar de graça, eu não tô cobrando nada por isso. E não pensa que amanhã eu vou te ligar tentando te vender alguma coisa, porque eu não vou. Isso aqui é literalmente, de verdade, algo que eu tô fazendo do fundo do meu coração para vocês. No dólar é a mesma coisa. Quando a gente fala do mini dólar, o que eu tenho que entender é que a questão de pontos é diferente e a questão de variação também é diferente. Vamos olhar o dia de hoje no dólar? Abriu com um gap de baixa bem forte, deu uma porrada para baixo, fez uma correção e habilitou uma venda. Mas eu não fiz essa venda não, sabe por quê? Porque esse movimento do dólar estava muito grande. Então, a primeira correção ela é sempre uma correção mais complicada, apesar de que chegou a dar um lucro, mas tratando-se de um payoff, de um risco-retorno 2 para 1, ele teria dado prejuízo. Por quê? O meu stop é de aproximadamente 6 pontos numa operação dessa, onde ele habilitou a primeira venda para mim, então eu teria que buscar 12 pontos de alvo e ele não deu. Ele ficou bastante lateral no dia de hoje, chegou a iniciar uma estrutura de alta e quem estava na tela aqui por volta de 10h50 da manhã conseguiu pegar essa comprinha aqui. Por quê? Ele começa a fazer topos e fundos ascendentes, o MACD vira positivo, as médias estão verde dando confirmação, fez um fundo mais alto que o fundo anterior, habilitou uma compra e pagou os 12 pontos que eu precisava. Então, no dia de hoje, mesmo sendo um dia lateral, quem teve paciência ganhou 12 pontos no mini dólar com a nossa estratégia. Vamos ver no dia de ontem? No dia de ontem, não teve entrada. Olha como... Nossa, mercado lateral demais, né? Isso aqui é um baita conceito de lateralização. E aqui eu vou dar mais uma dica para vocês. Sempre que o mercado tiver lateral, e aí depois ele fugir da lateralização, como ele fez aqui, ó, uma porrada para cima, rompeu
o topo dessa lateralização, espera ele fugir para você fazer uma entrada, porque esse pullback aqui, onde habilitou a primeira compra, ele ainda está no meio desse bolo aqui. E esse mercado, essa região tem muito histórico de preço, tem muita coisa que vai amarrar o seu trade. Então espera ele sair. No caso desse dia aqui, já é um dia que não tem operação, porque voltou para a região e depois, quando ele deu a segunda porrada para cima para corrigir, para dar uma possível entrada, que chegou a dar ali seus 7 pontos, já era ali meio-dia, mercado muito travado, não tem operação nessa estratégia, tá? Vamos olhar nesse outro dia aqui, a primeira venda deu um stop loss de 7,5 pontos e a segunda venda deram os 12 pontos, tranquilamente deu bem mais do que 12 pontos, depois deu outra venda muito boa, tá? Se você ficar com dúvidas nesse setup, a minha recomendação é, entra lá no YouTube ao vivo, tá? Nesse mesmo canal que você está vendo esse vídeo, todos os dias tem live, vai aparecer que nós estamos ao vivo, e pergunta, fala, Rafa, fiquei com uma dúvida naquela aula que você explicou, que você me ensinou e tal, quero tirar... Pode perguntar que eu vou te responder ao vivo ali, sem cobrar nenhum real por isso, com todo prazer eu vou te ajudar, tá? Muito bem, nessa aula você aprendeu estratégia operacional com um indicador que eu gastei tempo e recurso para desenvolver, liberei ele gratuito para você, liberei para você também todo o acesso ao nosso canal gratuito do Discord, e o que eu te peço em troca é, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, porque tem muito conteúdo legal chegando para você aqui e 100% gratuito. Então, muito obrigado pelo seu tempo, vejo vocês dentro do canal Discord, vejo vocês também nas lives do YouTube. Até a próxima.